Olá! Jesus Cristo é o único Salvador da humanidade? O que você acha? Eu acho que não e eu quero te apresentar os meus argumentos. Ficou curioso? Fica aqui que eu vou te explicar. Olá, eu sou Gisele, coach espiritual aqui na Cura Essencial Terapias e hoje eu vou então vou compartilhar contigo uma percepção, um entendimento meu sobre isso em função dos meus estudos, da minha vivência, né? Eu morei na Índia há muito tempo e eu quero trazer um novo olhar sobre esse tema para você. Jesus é o único salvador da humanidade? Eu pessoalmente acredito que não. Tá? Na Bíblia tem uma passagem em que ele fala, deixa eu pegar minha cola para lembrar aqui. Ela diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, ou através de mim, né? Essa daí ela é uma frase bastante forte e ela é muito usada aqui, vou falar do Brasil, óbvio, pelas religiões, principalmente a igreja evangélica, para defender que Jesus é o Salvador, se não for por Jesus, você vai queimar no fogo do inferno, e umas coisas aí bem pesadas. E aí a gente precisa entender, na verdade, o que ele quis dizer com essa frase, porque a frase em si ela não está errada. O que talvez esteja precisando de ajuste é o nosso entendimento. E quando Jesus falou isso, né, eu sou o caminho. Então, quando eu sou, quem é esse eu sou? O eu sou que ele estava se referindo não era eu sou Jesus. Eu sou a consciência crística. Eu sou o estado crístico. Sobre isso, tem um vídeo que eu deixo aqui para você, em que eu explico em detalhe o que significa, qual é a diferença entre Jesus e Cristo. Eu não vou me ater muito aqui, mas rapidamente, Cristo é um estado de consciência, é um estado de perfeição e de união com Deus. Então, quando ele fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é eu, Jesus, é o estado de consciência em que Jesus estava. E que esse estado de consciência, chamado de estado crístico, Cristo, consciência crística, e tem outras palavras também, é uma coisa que qualquer um de nós pode atingir. Mas voltando então à pergunta, Jesus é o único salvador da humanidade? E a resposta é não, porque quando ele fala sobre isso, ele não está falando dele, pessoa, ele está falando desse estado de consciência que todos nós podemos manifestar. Então, significa que outros seres que manifestaram essa consciência também podem ser salvadores. Olha que interessante. E aí, uma outra coisa que eu gosto muito de colocar para as pessoas é o seguinte: se a gente assume, vamos pegar aqui uma premissa. Se Jesus realmente ele é o único salvador da humanidade, certo? Jesus nasceu há 2000 anos atrás. A gente já sabe que a humanidade tem pelo menos 5000 anos, né? As pirâmides no Egito. Claro que existem controvérsias, vamos dizer que existem milhares, muito mais que isso. Mas vamos ficar no básico, para a gente ficar só numa polêmica hoje. Então, 5000 anos atrás. Então, o que aconteceu? Para mim, é inconcebível achar que Deus, que no meu entendimento, ele é amor, ele é bondade, é misericórdia, é justiça, é perfeição, que ele fosse enviar só há 2000 anos atrás um Salvador para a humanidade. Então, o que aconteceu com todos os outros, as pessoas que viveram os 3000 anos antes? Todos eles foram perdidos? Todos eles foram para o inferno? Porque ainda tem algumas religiões que falam que se você não for batizado, você vai para o inferno, né? Então, o que aconteceu com essa galera toda? Anterior a Jesus? Foi todo mundo para o inferno? Foi todo mundo era pecador? Todo mundo era pagão? Né? E isso para mim, isso por si só para mim já faz me levantar a sobrancelha aqui. Mas a gente for falar então de um outro aspecto. A gente fala muito disso porque nós estamos no Brasil, um país aqui, né, que nós fomos colonizados pelos portugueses que eram católicos. Por isso que a gente é católico. E aqui a gente tem uma religião, religiões afro, porque nós tivemos escravos. Então,
a nossa percepção, o nosso entendimento de Deus, da divindade, ela está muito baseada nisso. Mas isso não quer dizer que isso ilustra toda a verdade do mundo. Então, por exemplo, só falar em termos de ordem cronológica, Jesus, 2000 anos atrás, mas 600 anos antes de Jesus, a gente teve Buda. E mais ou menos 1000 anos antes de Buda, tinha Krishna. Krishna era um ser, o Krishna é o Jesus para o Oriente. Né? Então, agora falando, 3.500 anos atrás, quando dizem que mais ou menos Krishna esteve na Terra. 3.500 anos atrás, o que a gente tinha aqui? Era floresta, nós tínhamos índios, e aí toda, né? Pensa na África, nas outras regiões todas, né? Na própria Europa, a gente tinha os povos nativos, que tinham as suas religiões, que tinham as suas divindades, né? E que, a bem da verdade, a gente não conhece quase nada porque elas foram dizimadas. Então a gente nem pode dizer, a gente fala elas eram primitivas. Será que elas realmente eram primitivas? Ou esse é o nosso olhar católico para aquilo e de julgar o outro e dizer que não é? Mas, de qualquer forma, a gente não tem muito embasamento, a gente não tem muito acesso nem para poder avaliar, porque a gente não tem nem essa informação. Mas lembrando que quando Jesus ele veio, ele estava ali na Palestina, que era no Oriente Médio. Os discípulos, quando eles foram pregar a palavra, eles saíram. E para onde eles migraram? Eles foram para, principalmente Paulo, para Roma. Porque, lembra, naquela época, a Palestina ela era dominada pelo Império Romano. Então eles foram para Roma pregar a palavra, ensinar, né, sobre a vida de Jesus, sobre a libertação e tudo mais. Então houve esse movimento para o Ocidente. Houve um movimento para o Oriente, mas no Oriente você já tinha a figura muito forte de Krishna e de Buda. Krishna e Buda eram indianos. Então, Krishna ali pegando toda a região da Índia, lembrando que a Índia era um continente muito maior do que a gente sabe, que um país muito maior do que a gente, que é hoje a geografia, né, o que a gente vê no mapa. Ele era uma região muito maior que aquela. E o Buda, que surgiu no norte da Índia, quando ele também teve os seus discípulos, ao invés de descerem tanto para a Índia, porque era muito forte o hinduísmo, eles migraram e eles foram mais para o Oriente, então eles foram mais para a região da China. Então você vai ver que o budismo ele é muito forte ali na Tailândia, e toda aquela região ali, Camboja, e aí vai até pouco na China, no Japão. Então esse movimento foi para o Oriente. E para o Ocidente, há 2000 anos atrás, a gente teve esse movimento para cá, né? De Jesus para cá. Então, muito daquilo que a gente sabe é somente aquilo por uma questão geográfica. Se você tivesse nascido no Oriente, provavelmente você seria muçulmano, ou você seria até mesmo hindu ou budista, por conta da geografia. Então, a resposta é não. Jesus não é o único Salvador. Primeiro que Jesus é a pessoa física. O que ele realmente representava era esse estado de consciência, de união com Deus, que era 100% manifesta nele, que outros grandes seres também manifestaram, como Krishna, como Buda e muitos outros, e que, óbvio, tiveram papéis muito significativos na história da humanidade, né? Então, não, existem vários, e todos eles fizeram, né, um papel fundamental na história da evolução humana, e todos eles têm merecem o seu destaque, o seu reconhecimento. Então não é errado, vamos dizer assim, se conectar ou louvar essas entidades, porque no fundo elas são um reflexo do mesmo espírito, da mesma fonte, que é Deus. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, que eu não tenha sido assim tão prolixa ou tão complexa nessa explicação. Deixe aqui embaixo seus comentários, sugestões de temas, deixe suas dúvidas e quem sabe a gente pode estar gravando o próximo vídeo baseado aí na sua pergunta. Muito obrigada. Namastê.